Voltamos com o Momento de Saúde de hoje, falando sobre problemas respiratórios com o Dr. Ari de Paula Silva. Dr. Ari, vamos falar um pouquinho sobre a imunoterapia. O que é a imunoterapia? O tratamento imunológico, ele visa... é feita uma pesquisa para cada paciente, de acordo com o caso clínico de cada paciente, de qual tipo de imunoterapia ele deve fazer. E ele visa, na verdade, fazer com que você conviva com o alergeno, aquilo que te dá alergia, e não reaja, sem perder o seu sistema de defesa. Então, para cada caso, o profissional o alergista ou o profissional que se dispõe a fazer esse tipo de tratamento, que as pessoas chamam de vacinas para alergia, né? Na verdade é um tratamento imunológico. Para cada caso, para cada paciente, o profissional que vai cuidar desse paciente, o alergista ou o otorrino que fizer isso, ou o pneumologista ou o pediatra, ele vai planejar individualmente para esse paciente um tratamento. É um tratamento normalmente longo, que pode ser feito injetável, tem também gotas sublinguais, não tem o mesmo efeito do injetável, mas ele também ajuda muito, particularmente para não traumatizar crianças, usa-se muito em crianças. Mas melhor o injetável, se for mais eficiente. Mais eficiente. E é um tratamento que dura muitas vezes 2 anos, às vezes até mais do que isso, mas dá um conforto, dá uma qualidade de vida para quem é bem alérgico muito grande. Ajuda muito. Ele não tem uma resposta imediata. Demora esse período de resposta? Se um paciente começar a fazer hoje, daqui a 3, 4 meses que ele vai começar a sentir alguma diferença. Tá? E existem casos que, a maioria dos casos, melhora. Né? O importante é atingir o máximo possível de melhora para cada paciente. Aí vai depender de cada paciente também. É bem individual mesmo. Bem individual. Até como o tratamento funciona, por exemplo, injeções mensais, também, não sei se são mensais ou semanais, como funciona esse tratamento também vai depender do paciente. Do planejamento que o profissional fez, pode começar até diário, depois semanal, depois quinzenal, depois mensal, etc. Mas esse é o planejamento que é feito totalmente individualizado, tá? E a resposta vai depender do paciente. Do paciente também. Né? Mas como o planejamento foi feito para ele, normalmente as respostas são muito efetivas. Tá? Em que casos está indicada a imunoterapia? O senhor já disse que procura-se atingir o máximo de eficácia, mas se atinge normalmente? Olha, 100%, a gente costuma falar que em medicina 2 mais 2 não dá 4 nunca, né? Nós até brincamos quando vai algum engenheiro que vai consultar com a gente, fala, não, a sua profissão 2 mais 2 dá 4, na minha não dá. Então você precisa entender isso. Já começa por aí. Mas realmente é muito individualizado, mas a maioria dos pacientes melhoram, os estudos mostram, não é o que eu acho, apesar da minha experiência, né, fazendo esse tipo de tratamento, mas os estudos mostram de mais de 80% a 90% de eficácia. Então isso, para um tratamento, não é o ideal, mas é bem próximo. Imagine um paciente alérgico, você me falou quando deve ser utilizado, para pacientes atópicos, alérgicos, que tenham uma rinite, uma sinusite, uma bronquite, dermatites, existem esse tipo de tratamento. E para pacientes nessas condições, ele tem uma resposta muito boa quando direcionado para ele. Para ele. Entendeu? Aí então, tem uma direcionada para alergia, a dermatite, né, a de pele, e outra para respiratória. Exato. Tudo direcionado. No meu caso, por exemplo, eu só faço respiratório. Respiratório. Né? Mas existe o alergologista, ele aborda todas as faces, né, da alergia, na verdade. E quais cuidados precisa ter antes de iniciar a imunoterapia? Precisa ter alguns cuidados? Olha, classicamente ele deve ser evitado em pacientes que têm alguma outra doença imunológica, mas não necessariamente, depende também de cada caso. Pacientes gestantes, há estudos mostrando que não tem interferência nenhuma, há estudos mostrando que sugerem alguma interferência, então na dúvida a gente não usa também, deve usar. Eu particularmente peço para a paciente perguntar para o obstetra
se pode ou não. Aí o que ele falar vai ser feito. Também não tem problema nenhum parar um período e depois reiniciar novamente. Praticamente não existe contraindicação, exceto para pacientes que você começa a utilizar e ele reage ao tratamento. Ele tem alergia ao próprio tratamento. É tão alérgico que ele tem alergia ao tratamento. Ao tratamento. Aí é complicado. complicado. É complicado, porque você tem que... O senhor teve casos assim? Já tive, já. Aí você tem que diluir ao máximo, você tem que começar com uma dosagem mínima, o tratamento é muito mais longo. Isso quando você consegue iniciar o tratamento. Tá? Existem casos, não são comuns, são raríssimos, mas que você começa o tratamento, ele tem uma reação tão importante que você tem que parar esse tipo de tratamento e não pode instituir. Tá? E o corticoide, ele está presente? O corticoide, nesses casos, é importante, mas lembre-se de que ele não pode ser usado cronicamente. Então, ele alivia imediato, mas não... Mas ele está presente nessa imunoterapia? Nas injeções, por exemplo? Não tem corticoide. Não tem corticoide. Não tem. Nesse tratamento imunológico das, entre aspas, vacinas, não tem corticoide. Não tem. Muitos pacientes me perguntam isso. Mas vai cortisona, vou engordar, não sei o quê. Vou inchar, né? Porque tem uma preocupação grande em relação a isso, não né? Não tem. Esse é um dos efeitos do corticoide, né? É uma preocupação bem comum essa. Sim. O corticoide em si, ele realmente retém líquido, aumenta a camada lipídica, além de outros efeitos, inúmeros efeitos renais, etc. Mas o corticoide, como eu disse, sabendo utilizar, não tem problema nenhum. Quando ele é usado cronicamente, é que existem situações que precisa. Para determinadas doenças reumatológicas, não tem como não utilizar. Tá? E outras doenças também. É aquilo que está salvando a vida do paciente. Então, vai ter que gerenciar os efeitos colaterais do corticoide. Agora, para uma pessoa que não tenha uma doença justificável que para o uso do corticoide, não deve ser utilizado cronicamente. E na imunoterapia não tem corticoide. Não tem. A imunoterapia tem um período mínimo para se fazer e um máximo, doutor? Não, evita-se em crianças muito novas, né? Particularmente a partir de 2 anos, etc. Mas não tem também um período máximo. A qualquer momento da vida você pode fazer se tiver exacerbação dos sintomas alérgicos. E o tratamento dura quanto tempo, mais ou menos? Vai depender do paciente? Depende de cada paciente, de cada plano que for feito para cada paciente, mas são anos. São anos. No mínimo 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, no mínimo, daí para mais às vezes. Doutor, a gente está encerrando a nossa entrevista e eu gostaria que o senhor desse dicas, para a gente finalizar, gostaria que o senhor desse dicas para quem nos assiste do que não fazer nesses dias de baixa umidade, o que o senhor poderia falar para melhorar a qualidade de vida da população nesses dias tão ruins, de baixa umidade, sem chuva? Olha, na verdade não é que não fazer, que nós não temos o que fazer. Na verdade é o que fazer. Muito líquido, muita água ao longo do dia. Não adianta você tomar 2 litros de água às 6 da tarde. Você tem que tomar ao longo do dia 2, 3 litros de água ao longo do dia. Essa umidificação respiratória é muito importante, tanto em forma de instilação de soro fisiológico na cavidade nasal, como essa umidificação do ambiente quando possível. Nem sempre é possível, né? Você entra dentro de um banco com ar-condicionado, né? E numa situação como essa ainda existem outras pessoas que estão doentes que podem transmitir para quem está dentro do ambiente, então é complicado, não é fácil. Mas a melhor maneira é minimizar os efeitos, se hidratando e hidratando fisicamente a cavidade nasal e respiratória através de um umidificador, basicamente é isso. Doutor, muito obrigada por ter vindo no nosso programa, agradeço muito, acho que foi bem informativo. Acho que o pessoal entendeu bem, quem está nos assistindo, né? O que fazer e o que não fazer, né? Nessa época. Muito obrigado você pelo convite. Eu que agradeço, doutor. Estou à disposição. Muito obrigada. O Momento de Saúde de hoje fica por aqui. Você acompanha a nossa programação pelo canal 4 da NET ou pelo canal da TV Câmara no YouTube. Obrigada e até a próxima.